Estamos de volta com o Tribuna Independente nessa noite em que o programa está sendo de homenagem ao Papa Francisco pelo seu primeiro ano de pontificado. E nosso convidado, fomos buscá-lo de longe, mas é porque a gente queria muito que ele viesse. Dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo de Vitória do Espírito Santo. Dom Luiz, seja muito bem-vindo. Alegria da gente receber o senhor nessa noite. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui com o senhor, com a equipe aqui da Rede Vida. Minha saudação a todos os meus irmãos lá do Espírito Santo, né? Eu estou imaginando assim, as vozes passando, né, um para o outro. Liga lá, Dom Luiz está lá. Dom Luiz, são muitas as questões, as perguntas. A gente vai fazer um primeiro bloco falando sobre o Papa Francisco, um ano de Papa Francisco, e um segundo bloco falando sobre a canonização do Padre José de Anchieta. A gente tem um VT para a gente se recordar daquilo que a gente viveu exatamente um ano atrás. Vamos lá. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Buonanotte e buon riposo. Claro que o Papa falou aquelas palavras bonitas que a gente se recorda com tanto carinho, pediu a oração do povo. O senhor esperava que fosse esse Papa ou o senhor foi pego de surpresa? Eu fui pego de surpresa, porque eu não o conhecia... mundo inteiro, né, foi pego de surpresa. Eu acho que até ele mesmo estava assim meio surpreso. Eu vim do fundo do fim do mundo. Mas uma bênção emocionante esse momento que a gente recorda, né? Verdadeiramente uma bênção. Papa Francisco marcou a sua chegada, com a sua atitude, sua presença simpática, ele convocando o povo para rezar sobre ele. Isso aí já tem até a gente vê dois momentos importantes, né? Um momento de humildade, mas especialmente uma compreensão teológica do lugar dele. Ele está no meio do povo de Deus, esse povo sacerdotal que intercede, ele pede a oração deste povo de onde ele veio. Né? Quando eu vi hoje no Twitter, por exemplo, a frase dele, rezem por mim, mas eu falei, nossa, não podia ter algo assim mais cativante, né? Mas não é muito comum isso, né? Um Papa, em geral, o Papa faz oração para as pessoas. Ele não pede oração, não é assim? Parece-me que no passado foi assim, mas ele traz consigo uma compreensão de que ele é do povo de Deus. E o povo precisa rezar para ele, que ele vem daquele meio e pede ao povo que ore por ele, porque ele foi colocado na liderança deste povo. Não veio de fora, né, para impor determinada liderança, mas não, ele foi escolhido de dentro do povo de Deus, do qual ele pertence, né? Então ele quer deste povo a intercessão e a oração para que ele possa exercer uma liderança que o povo necessita. Ele fala algumas coisas que outros papas, em outros momentos históricos, já disseram. Por exemplo, Deus é Pai, Deus é misericordioso, a Igreja é Mãe.
Os outros papas também disseram isso? O que faz com que a frase "a igreja é a mãe" agora ressoe a igreja é a mãe"? Mas isso já foi dito antes. O que ele tem de diferente? Eu penso que é uma intuição da espiritualidade do coração de Jesus em que o torna mais humano. Essa questão de maternidade, que a igreja é mãe, ela gera, faz crescer, corrige, acompanha o filho, né? Eu tenho para mim que ele é uma pessoa profundamente humana e profundamente próxima. Ele tem falado muito da proximidade da pessoa humana e faz parte da espiritualidade do coração de Jesus. Ser humano, humilde, simples, presente. Inclusive o Enzo de Joinville, como o programa é ao vivo, o bom é isso, as pessoas vão participando e todo mundo que participar vai, quem sabe um desses, né, que participarem, vai ser escolhido pela Vera Lúcia para receber o presente. Livros e CDs da Vera Lúcia. A primeira participação que chega é do Enzo, de Joinville, Santa Catarina, diz assim: eu acho que a principal mudança que o Papa Francisco trouxe com o seu pontificado foi humanizar a igreja. Dom Luiz, o senhor concorda com isso? Olha, eu não digo que seja a primeira, mas é uma atitude fundamental a gente ser humano, né? E o Papa tem acentuado muito isso. Essa presença amiga ao lado do ser humano. Antes de vir com doutrina, aproximar o seu coração no coração daquele que espera alguma coisa de nós. Então, essa atitude humana, simples, presente, é uma característica, assim, do nosso Papa Francisco. Isso é o que mexe com o povo, isso que mexe com pessoas, inclusive, que não são pertencentes à Igreja Católica, são pessoas de outras religiões, mas muitos mesmo. Eu já ouvi dizendo assim, não, mas esse Papa, olha, ele está tocando meu coração. Que carisma, que poder é esse? Ele se sente amado. A nossa missão é amar. Mas não amar não com palavra, é com gestos. Antes de dar a doutrina, o discurso, o gesto do samaritano que vai ali perto daquela pessoa que precisa da nossa atenção, do nosso carinho. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa história de um ano de pontificado do Papa Francisco. Vamos lá. Nesta quinta-feira, 13 de março, é comemorado o primeiro ano de papado de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, responsável por várias mudanças dentro e fora da igreja. A fumaça branca da Capela Sistina, aquela noite chuvosa e fria que anunciava o novo Papa na Praça de São Pedro, trazia uma surpresa ao mundo. O novo bispo de Roma e sucessor do apóstolo Pedro era um cardeal latino-americano. Mesmo não sendo eleito um italiano para o ministério petrino, os habitantes do país europeu souberam dar um exemplo de acolhida ao novo bispo que veio da América Latina. O argentino Bergoglio, em sua primeira missa como Papa, celebrada na Capela Sistina, ressaltou que é preciso buscar a unidade da Igreja Católica Apostólica Romana, caminhando e edificando os ensinamentos de Cristo. Menos de 2 dias depois de sua eleição, o Papa Francisco teve um encontro com cardeais na Sala Clementina e pediu que eles nunca cedessem ao pessimismo e se esforçassem para levar a mensagem de evangelização até os confins da terra. 100%. Muito bem recebido, trabalhador e está olhando para todo mundo, ajudando os pobres, os miseráveis, todo mundo. Questionado sobre não ter adotado o nome de Clemente XV, o Papa disse que decidiu escolher o nome do santo italiano porque Francisco era um homem de paz, de amor e de proteção à criatura. Um dos momentos mais emocionantes do início do seu pontificado ocorreu no dia 23 de março do ano passado, quando Francisco se encontrou com o Papa Emérito Bento XVI em Castel Gandolfo. Câmeras registravam um acontecimento histórico, o encontro entre 2 papas vivos. Bento XVI cedeu lugar de honra ao novo Papa, mas Francisco se ajoelhou ao lado de Ratzinger, disse que os 2 eram irmãos e rezaram juntos por alguns instantes. A igreja mostrava mais uma vez a beleza da comunhão e da unidade entre seus pastores. Entre os fatos mais marcantes deste primeiro ano de Francisco estão a viagem do Papa à ilha de Lampedusa, na Itália, a criação do grupo de 8 cardeais para propor reformas na Santa Sé, os apelos contra a guerra na Síria e a discussão de temas polêmicos,
com o aborto, o sacerdócio e a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Eu acho que ele está se posicionando muito bem, né, quanto a esses assuntos, e estou de acordo. Outro destaque foi a visita do Pontífice ao Brasil, na 28ª Jornada Mundial da Juventude, realizada no Rio de Janeiro. O Papa também foi à cidade paulista de Aparecida, onde pretende retornar em 2014, no 3º centenário da aparição da imagem da padroeira do Brasil. Foi o Papa que veio mesmo de Jesus, mesmo de Deus, né? Que veio para dar mais ânimo para o povo aqui no Brasil. Acho que nós, católicos, né, estamos aplaudindo assim, a evolução dele. Francisco ganhou não somente a simpatia dos católicos, mas de fiéis de outras religiões, que se sentiram atraídos pelo jeito autêntico de ser e de agir do novo Papa. Gosto dele, sabe? Ele é uma pessoa cativante, mesmo sendo evangélica, eu estou sempre ligada nele, porque eu acho ele uma pessoa excepcional. É um amor de pessoa, Papa. É um amor mesmo, gosto demais dele, demais, demais, demais. Pessoa maravilhosa. O Papa é pop, o Papa é pop, o pop não poupa ninguém. Eu estava vendo o Papa Francisco e disse assim para Dom Luiz: Dom Luiz, o senhor tem o jeitinho do Papa Francisco. E de fato é isso. Ele disse assim: é que eu tinha medo de bispo. Como que é isso? Tinha medo de bispo? Olha, eu corria de padre e de bispo, mas acabei sendo padre e bispo. Isso é Deus que tem os seus caminhos. Mas como é essa história? Porque dava a impressão que eles eram um pouco distantes, é isso? Eu sou muito tímido, mas... Você é de onde? Eu sou de Pouso Alto, Minas Gerais, perto de Caxambu, São Lourenço, terra linda. Minha saudação a todos eles lá. E então, uma vez o padre foi fazer a entronização dos Sagrados Corações lá na minha casa e eu saí de fininho. Com medo de levar alguma bronca. Falando sobre o Papa Francisco e bronca, tem tudo a ver, reforma da Cúria Romana. Me parece que o Papa Francisco decidiu que, de fato, ele tinha que entrar e fazer aquilo que precisava ser feito. A tal ponto que há uma frase do dia 1º de outubro de 2013, que ele diz assim: a Cúria Romana tem um defeito. Ela está centrada no Vaticano. Vê e ocupa-se dos interesses do Vaticano e esquece o mundo que o rodeia. Eu não partilho dessa visão e farei tudo para mudar isso. Isso é sério, hein? Bom, ele falou também, para não assim, ficasse uma posição muito pesada, ele falou que os membros da Cúria, há muita gente santa ali, são homens santos, mas há alguns que precisam melhorar nas suas atitudes. Né? Nós todos temos que nos renovar. Exatamente. Então, mas ele toma essa atitude da reforma da Cúria, não de uma atitude assim, iniciativa dele, mas é uma pessoa que ouve. Ele ouviu pareceres dos cardeais no conclave, ele ouviu muito, viu com seus próprios olhos. É um homem da escuta e discerne. Qual é a vontade de Deus aí? É a reforma da Cúria? Pois vai renovar a reforma, a Cúria. Né? Então não é assim de imediato, mas é um homem que partiu de uma escuta, de uma observação de um homem de Deus, de um homem de fé. Olha, tem chegado aqui muitos e muitos e-mails. Que bom que você está participando, tribuna@redevida.com.br. Apesar de toda a ternura que o cerca, acredito que Francisco tem pulso firme, como pede a posição do chefe do Estado que lhe ocupa. A reforma que promove e promoveu no Banco do Vaticano é uma prova disso. Então, é ternura, mas ao mesmo tempo disciplina. A firmeza não contradiz a ternura, a verdade que é importante. Né? É uma pessoa a serviço da verdade. A verdade com amor. Né? Nós precisamos de reformar. A eclésia sempre reformanda. Não é isso? A igreja tem que sempre estar em atitude de reforma, de renovação. Então, ele é um elemento, uma pessoa escolhida por Deus para dar um passo à frente na reforma da igreja. É uma coisa muito positiva. Não podia ser melhor, uma noite realmente especial em que trouxemos alguém especial como Dom Luiz. Dom Luiz, estou muito feliz que o senhor veio, o senhor vai continuar aqui com a gente. O senhor está gostando das músicas de Vera Lúcia? Sem dúvida, uma grande cantora, né? Grande cantora, uma espiritualidade. Bela voz, espiritualidade. Vera Lúcia. Falando sobre o Papa, o que você diz sobre o Papa?
Estou apaixonada pelo Papa, viu? E na época, quando saiu, né, que foi falado do Papa Francisco, e ele apareceu na mídia, era a palavra que eu mais ouvi as pessoas falarem. Nossa, estou apaixonada pelo Papa. Legal. É aquela coisa que, o carinho, né, a simplicidade, a humildade, o retrato de Jesus para nós. Canta mais uma música pra gente? Com prazer. Você vai cantar a música e aí eu vou chamar o intervalo. Vamos lá. Erguida pela fé. Podemos tocar a música, vamos lá. Se você está abatido, está preocupado, nessa noite tão linda aqui, que a gente está falando do Papa Francisco, tenha certeza que Deus está levantando você. Vai te deixar de pé. No ano da fé, Papa Francisco veio, né? E essa música fala bem disso mesmo, sobre a força da fé. Mesmo tendo pedras no meu caminho, eu sigo em frente a caminhar. Mesmo tropeçando e até caindo, eu consigo levantar. Quando me levanto e me ponho em pé, a força sei que vem de Deus. Visto a armadura da justiça, da verdade e da fé. A vitória vem, sopra sobre mim. Posso tropeçar e até cair, mas Deus me põe em pé. A vitória vem da batalha no fim, e verão a força de uma vida erguida pela fé. A vitória vem, sopra sobre mim. Eu posso tropeçar até cair, mas Deus me põe e te põe de pé. A vitória vem da batalha, no fim. Sabe por quê? O que vai acontecer? E verão a força de uma vida erguida pela fé. Erguida pela fé, mantida pela fé. E verão a força de uma vida erguida pela fé. Erguida pela fé, mantida pela fé. E verão a força de uma vida erguida pela fé. A vitória vem, sopra sobre mim, e verão a força de uma vida erguida pela fé. A vitória vem, sopra sobre mim. Posso tropeçar e até cair, mas Deus me põe de pé. A vitória vem da batalha ao fim, e verão a força de uma vida erguida pela fé. A vitória vem, sopra sobre mim, sobre você. A gente pode tropeçar, cair, tropeça, cai, mas Deus nos põe de pé. A vitória vem, tenha certeza, da batalha no fim. Verão a força de uma vida erguida pela fé. Erguida pela fé, mantida pela fé. E verão a força de uma vida erguida pela fé. Erguida pela fé, mantida pela fé. E verão a força de uma vida erguida pela fé. E
A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta falando sobre um tema que você vai ver em todos os canais de televisão, em todas as manchetes de jornais. Um santo, o apóstolo do Brasil, Padre José de Anchieta. Rápido intervalo, a gente já volta.